Pai do Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo número 7, versículo número 13 e 14, que diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Hoje eu quero trazer uma reflexão desses dois versículos da palavra de Deus e que Jesus Cristo estava ensinando aqui nesse texto. Quero falar sobre dois caminhos, duas portas e dois pais. Existe dois pais? Sim. O próprio Jesus Cristo falou a respeito desse outro pai. O pai da mentira, o pai do engano, o pai que leva as pessoas a pecarem. Esse pai é chamado de Satanás, de diabo, o enganador. Então existe, e o outro pai é o pai que é Deus, criador do céu e da terra, criador do ser humano. Esse pai é chamado de Deus. Foi sobre este pai que Jesus Cristo pregou, desceu do céu para pregar e ensinar o seu povo através da verdade. Jesus também veio para desfazer as obras do diabo através da verdade. Então, o evangelho de Cristo é um evangelho de compromisso. Quando nós vemos aqui o próprio Jesus ensinando sobre esses dois caminhos que levam a duas portas. Um caminho que é apertado, um caminho da porta estreita, mas que conduz à salvação eterna. E poucos são os que vão encontrar este caminho. Veja que a Bíblia diz que não são muitos que vão encontrar este caminho, ou vão permanecer neste caminho, ou vão até o fim deste caminho. São poucos. É a Bíblia que está falando. Poucos vão entrar por este caminho. Mas o caminho que é espaçoso, da porta larga, este caminho, muitos vão procurar este caminho, vão entrar por este caminho e vão se perder neste caminho. Por isso eu quero falar hoje sobre o caminho estreito, a porta estreita e do caminho apertado. Este é o caminho do evangelho de Cristo. Este é o evangelho da renúncia. É o evangelho de quem quer seguir Jesus verdadeiramente. A Bíblia diz que, certa feita, os discípulos de Jesus estavam reunidos com uma multidão. E Jesus, então, olhando aquela multidão, Jesus disse: aquele que quer seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aquele povo, então, logo se ausentou de Jesus Cristo. Então Jesus olhou para os discípulos e disse: e vocês? Então o discípulo disse: para onde nós vamos, Senhor? Se tu tens a palavra da vida eterna. Jesus é a palavra da vida eterna. Jesus é o caminho para a vida eterna. Só que este caminho requer compromisso, responsabilidade. Este caminho requer uma identificação com Deus, de santidade, de obediência, da prática da palavra, viver verdadeiramente o evangelho de Cristo e receber o reino de Deus completo, com todos os sofrimentos, para que nós podemos verdadeiramente permanecer neste caminho para obter a vida eterna. Este é o caminho que é da porta estreita. Este é o caminho que é apertado, mas é o caminho que conduz à vida eterna. E este caminho, poucos vão entrar por este caminho, poucos vão compreender o reino de Deus, poucos vão verdadeiramente viver o reino de Deus e suportar a opressão deste mundo para honrar o nome de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado. E o outro caminho é do caminho espaçoso, da porta larga. E este caminho, muitos vão procurar este caminho. Veja que a Bíblia diz que são muitos. Jesus diz: muitos vão encontrar este caminho, vão procurar este caminho, vão se perder neste caminho. Porque este caminho é um caminho que Deus não está nele. É um caminho sem sofrimento.
é um caminho sem renúncia, é um caminho sem responsabilidade, é um caminho sem santificação, sem obediência à palavra, sem praticar a palavra, sem colocar a doutrina de Cristo dentro do coração. Este caminho é o caminho que é espaçoso, é o caminho da porta larga, é o caminho que muitos vão se perder neste caminho. Este caminho do evangelho fácil, sem compromisso nenhum. Este é o caminho sem vivência, sem Deus viver dentro do ser humano, sem haver verdadeiramente uma vida comprometida com os princípios e valores da Bíblia Sagrada, que o próprio Jesus deixou, sem um exemplo idôneo de um verdadeiro cristianismo. E nós estamos vivendo uma época em que muitas religiões estão propagando essa acessibilidade a Deus, sem cruz, sem renúncia, sem uma vida santa, sem obediência à palavra e à prática da palavra de Deus. Então este caminho é o caminho largo, é o caminho da porta larga, é o caminho espaçoso, mas que não leva o homem à vida eterna. Este caminho vai levar a uma porta, e atrás desta porta vai estar um pai. Só que este pai não é o pai da verdade, não é o pai da eternidade. Esse pai é chamado de Satanás, o pai da mentira, o pai do pecado, o pai do sofrimento. Ele vai estar lá, nesta porta deste caminho que é espaçoso, desta porta larga. Então, Jesus veio mostrar o caminho certo, o caminho de sofrimento, de renúncia, um caminho de dor, mas um caminho que vai levar o homem à vida eterna. Seja qual for o caminho que você escolher, seja o caminho estreito, seja o caminho apertado ou o caminho largo, seja a porta estreita ou a porta larga, vai dar em um pai. Eu sei que atrás desta porta vai estar um pai de braços abertos para lhe receber. Que você possa refletir sobre esta mensagem. Qual é o pai que você quer que lhe receba quando você partir desta vida? A Bíblia diz que após a morte, existe duas coisas para o ser humano: a vida eterna ou a condenação eterna. Eu quero que você reflita sobre isso. Pare, analise. Jesus veio para mostrar o caminho certo. E o caminho é esse, da verdade. Não mudou. O evangelho de Cristo não mudou. O ser humano, o pecador, precisa vir a Cristo conhecendo a verdade. E a verdade é essa. Se você está nesse caminho largo da multidão, não vá pela multidão. A multidão sempre foi um desafio para Jesus. Mas Jesus sempre agradou a Deus. Se você quer agradar a Deus, venha para o caminho que é apertado, da porta estreita. E este caminho vai ter um pai da vida eterna que vai lhe abraçar. Vai dizer: filho, você resistiu, você sofreu, você chorou, você suportou a opressão do mundo, mas praticou a minha palavra, santificou. Eis aqui o meu abraço eterno. E aquele outro caminho, o caminho largo, o caminho espaçoso, da porta larga, este caminho vai estar um pai que vai dizer: filho, você viveu a vida toda no prazer. Você não teve compromisso nenhum com Jesus Cristo. Venha para o sofrimento eterno. Reflita. É uma mensagem forte, sim, mas você precisa conhecer a verdade. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Amém.